Então, vamos começar com uma oração. Altíssimo Deus, amado Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de buscar a Tua face, pelo privilégio que nós temos de buscar o Teu nome. Que nós não venhamos tratar isso como pouco caso, mas que nós venhamos reconhecer esse privilégio, arrependendo-nos de nossos pecados e depositando nossa fé no Evangelho. Que nós venhamos crer no Cristo que foi morto, mas ressuscitou, no Cristo que ressuscitou e subiu aos céus, e tendo subido, ele reina e é Senhor sobre todas as coisas. Ó Senhor, nós pedimos que as nossas mentes sejam iluminadas, que os nossos corações sejam orientados a ouvir tudo que procede da tua boca. Ó Senhor, que todos os corações e os ouvidos que não conseguem te ouvir sejam milagrosamente abertos nesta manhã. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, nós vamos continuar na nossa série de mensagens buscando ao Senhor, aprendendo a buscar ao Senhor. E hoje nós vamos continuar o que nós temos falado nas últimas 3 semanas. Nós vamos continuar falando sobre o Salmo de número 110. O Salmo de número 110. Então podem abrir a palavra de Deus no Salmo de número 110. Bom, o Salmo 110 diz assim, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito involuntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios. Tudo encherá de corpos mortos. Ferirá os cabeças de muitos países. Beberá do ribeiro do caminho, por isso exaltará a cabeça. Até aí, amém. Bom, nas últimas semanas nós temos conversado sobre esse salmo e nós já comentamos até o verso 4. Nós já conversamos e se aprofundamos até o verso 4. Nós vimos que esse salmo é o salmo mais citado em todo o Novo Testamento. Tá? Em todo o Novo Testamento, nenhum salmo é citado com tanta frequência quanto o Salmo 110. Isso já nos diz a importância dele. Ele é citado nos Evangelhos, ele é citado em Atos dos Apóstolos, e digo mais, a carta aos Hebreus é quase inteira a carta aos Hebreus explicando esse salmo. Então, é um salmo muito importante, e nós já vimos aí que ele fala sobre a ascensão de Cristo. No verso 1, quando nós vemos aí que existe um convite de Deus o Pai à pessoa do Filho. Disse o Senhor ao meu Senhor. Né? Disse Deus o Pai ao meu Senhor, que é o Filho, assenta-te à minha mão direita. Então, quando ele diz, assenta-te à minha mão direita, ele está falando da ascensão de Cristo, que aconteceu 40 dias depois de Cristo ressuscitar, quando ele subiu ao céu, assentou-se à destra de Deus, e ele reina. Cristo foi entronizado como rei quando ele subiu ao céu. E aí, desde então, os inimigos de Cristo têm sido postos por escabelo de teus pés, ou seja, Cristo tem guerreado, Cristo tem lutado contra os seus inimigos e tem se mostrado vitorioso contra eles. Tá certo? Então, é sobre isso que nós temos falado. Nós já falamos sobre o que significa Cristo ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós já estudamos sobre Melquisedeque, falamos sobre isso na semana passada. E hoje nós vamos focar a partir do verso 5. A partir do verso 5. Ok? Bom, o título da nossa mensagem hoje
né? A nossa série é Aprendendo a Buscar o Senhor, mas o título da nossa mensagem específica hoje é Aprendendo a Buscar ao Senhor em meio aos juízos de Cristo. Aprendendo a buscar o Senhor em meio aos juízos de Cristo. Então, nesse salmo aqui, nós vemos que Cristo é um rei. E que, como rei, ele exerce juízo sobre a terra. Ou seja, Cristo não é um rei inerte. Ele não é um rei sem autoridade. Mas no exercício do seu reino, que se iniciou há 2000 anos atrás, ele exerce juízos sobre os homens na terra. Ou seja, quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para os acontecimentos contemporâneos atuais, não é suficiente que a gente olhe somente para as causas naturais desses acontecimentos. Não é suficiente que a gente olhe somente para esses acontecimentos sob uma perspectiva de causa e efeito terreno. Esse salmo nos ensina a entender que todas as coisas que acontecem, embora existam a esfera da causa e efeito terreno, todas as coisas que acontecem, em última análise, elas acontecem como parte, como subordinado ao governo e ao reino de Cristo. Tanto no que se refere às bênçãos, aqueles que Jesus Cristo abençoa, ou que ele exalta, ou que ele orienta para receber suas recompensas, quanto às coisas ruins também e que fazem parte dos juízos dele. Então, Cristo, como rei, como Senhor, ele exerce juízo. E no exercício dos seus juízos, existem os castigos sobre os homens na terra. E nós vemos isso no verso 5. Olha só o verso 5 que ele diz, ó. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Então, o Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da tua ira. Então, existe aí a ideia de Cristo, né, quando ele diz, o Senhor à tua direita, de quem ele está falando? É só você voltar no verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita. Então, quando ele diz, o Senhor à tua direita, ele está falando com o Pai. Ele está falando com o Pai sobre Jesus. Então, Jesus aí é o Senhor à direita do Pai. O Senhor à tua direita ferirá os reis. Então, existe aí que a ideia de que Jesus Cristo, no exercício do seu reino, como rei, ele foi exaltado como rei à destra de Deus, ele fere, ou seja, ele pune, ele castiga reis que estão na terra. Reis que estão na terra. Então, esse salmo aí, que é o salmo, como eu disse, mais citado pelos autores do Novo Testamento, ele ensina que Cristo reina agora e que ele está castigando, e que ele castiga os homens na terra. Ele fala aí dos reis. Isso é muito importante enfatizar, porque existem pessoas que acham, ou que pensam, que Deus não castiga. Né? Tem gente que fala assim, Deus não castiga ninguém. Bom, essa ideia de Deus não castiga ninguém é uma ideia de Deus que as pessoas inventaram. As pessoas inventaram uma ideia de um Deus que não castiga. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus é amor. Primeira carta de João, Deus é amor. Se Deus é amor, como é que ele não vai castigar? Um Deus que não castiga é um Deus que não ama, porque o castigo é a justiça sendo feita contra aqueles que avançam a maldade, a iniquidade. Então, a gente lê já nos primeiros livros da Bíblia, né, como o povo de Israel foi completamente subjugado e escravizado pelo faraó, o rei do Egito. E aí, o que Deus fez? Deus castigou o rei do Egito, Deus puniu o rei do Egito. E aí, Deus forçou o rei do Egito a libertar o povo de Israel, a libertá-los da escravidão. E aí, por que Deus castigou o rei do Egito? Porque ele é amor. Então, se ele é amor, é claro que ele vai fazer justiça contra aqueles que estão perpetuando a maldade.
como o caso do rei do faraó. Já nos primeiros capítulos, nos primeiros livros da Bíblia, a gente aprende isso. Lá em Gênesis 1, diz que o homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, como é que ele seria escravizado daquela forma e Deus não vai fazer nada? Então, como Deus é justo, Deus é santo, Deus é amor, e por isso ele castiga. Então, quando as pessoas dizem que Deus não castiga, é como dizer que Deus não é amor, que Deus não é justo. Isso é uma visão falsa de Deus. E aí tem outros que dizem assim, Deus só castigava no Velho Testamento, no Novo não tem mais castigo. Vocês não estão vendo que esse salmo é sobre o tempo do Novo Testamento, porque ele está falando do tempo do reino de Cristo. Ele está falando do tempo do reino de Cristo. E ele está falando que quando Jesus Cristo fosse entronizado como rei, ele castigaria reis. Que reis seriam castigados? Esses reis que cometem maldades. Esses reis, né, como o faraó, que eu acabei de citar o exemplo, reis como ele, seriam castigados ao longo da história por Jesus Cristo. E o próprio Novo Testamento relata isso. Né? O Novo Testamento vai relatar. Abra, por exemplo, o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver um exemplo concreto do cumprimento desse salmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Bom, em Atos dos Apóstolos vem depois os 4 evangelhos. Então, em Atos, se vocês lerem o início de Atos, Atos capítulo 1, vai falar sobre a ascensão de Cristo. Ou seja, Atos 1 é quando Cristo subiu ao céu e é o cumprimento do Salmo 110, verso 1. Agora nós vamos ver um dos cumprimentos do que está lá no Salmo sobre o juízo de Cristo aos reis. Atos 12, versos 20, a partir do verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Bom, no verso 20 aí, vocês leram sobre o rei Herodes. Né? O rei Herodes, na verdade, era uma família de vários reis. Não era só um Herodes na Bíblia, tá? É uma família de vários reis. Já desde o tempo do nascimento de Cristo, tinha o Herodes lá no nascimento de Cristo. E esse Herodes aí, se você voltar no início do capítulo, vamos ver o que esse rei Herodes fez aí no início do capítulo. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Olha só, está maltratando a igreja. E matou a espada Tiago, irmão de João. Então, além de maltratar a igreja, ele chegou a matar um dos 12 apóstolos, que era o apóstolo Tiago, irmão de João. Tem 2 apóstolos Tiago. Um era irmão de João, o outro é irmão de Judas Tadeu. Então, esse aí, morreu. Então, olha só o que ele está falando. E o que veio como resposta a esse ato de pecado do rei Herodes? Ele foi julgado por Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, no verso 23, enviou o seu anjo para ferir Herodes de morte e puni-lo pela sua arrogância, pela sua prepotência. Então, isso aí, quando a gente está lendo isso daí, a gente tem que lembrar que é isso que o Salmo 110 dizia. Que Jesus Cristo, como rei, ele exerce juízos sobre os homens na terra.
Alguém poderia falar assim, mas se Jesus é rei, por que que a igreja estava sendo perseguida? Por que que Tiago, que era um dos apóstolos, inclusive, mais íntimos de Jesus enquanto ele esteve na terra, por que que Tiago morreu? Isso não significa que Cristo não estava reinando. Pelo contrário, a gente vê imediatamente Cristo mostrou em seu reinado que ele se preocupou com aquelas vítimas dos maltratos, aquela vítima de perseguição, e exerceu seu juízo contra Herodes. Então, a ideia de que isso é algo, o juízo de Deus, a vingança de Deus, é algo que não existe ou que está restrito só ao Velho Testamento, não tem base bíblica. E aí, então, nós precisamos nos perguntar, né? Nós vimos aí um ato de juízo de Deus contra um rei. Então, volte lá no Salmo 110. Volte no Salmo 110. Então, o verso 5, que é o que a gente estava falando. Então, o Senhor à tua direita, ou seja, Jesus Cristo no céu, né, ele se ira contra reis da terra, e ao se irar, ele exerce juízo sobre eles, ou seja, isso aqui já é um aviso para os governantes, os políticos. E no verso 6, a gente vai ver, então, que esse juízo, ele não se restringe aos reis. Porque ele diz assim no verso 6, julgará entre os gentios. Então, olha só, os gentios, a palavra gentios significa nações. Nações. Então, ele fala sobre os reis das nações, mas ele também está falando sobre o povo de forma geral. O povo de forma geral. Os gentios, as nações, as pessoas. Gentios é isso. Então, o povo, a ideia, os governantes e o povo estão sujeitos ao juízo de Cristo. E aí a gente tem que se perguntar, quais tipos de juízo Cristo pode enviar sobre a terra? São as duas coisas que eu quero conversar aqui. Quais são os tipos de juízo que Cristo pode enviar sobre a terra e quais são as razões destes juízos? Quais são as razões desses juízos? Bom, sobre os juízos que existem de Cristo sobre a terra, a gente vai analisar textos do Velho Testamento que falam sobre isso, e depois nós vamos ver que há textos do Novo Testamento que ensinam exatamente a mesma coisa. Então, para ver esses juízos, vamos abrir em Ezequiel 14. Abram Ezequiel 14. Ezequiel é um livro muito importante para entender esse assunto sobre o juízo de Deus. Mas Ezequiel 14, nós vamos ler a partir do verso 12. Diz assim, Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas desfilharem de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e esses 3 homens estiverem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nem a seus filhos nem a filhas livrariam. Eles só ficariam livres, e a terra seria assolada.
Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser, espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé e Jó estivessem, Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste, contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Bom, até aí. Bom, nós vemos aqui que neste trecho Deus fala sobre 4 maus juízos. 4 maus juízos, que são a espada, a fome, as feras e a peste. Né? O que é a espada? A espada aí é a guerra. Quando, tá falando de, quando Deus fala de espada nos profetas, vou enviar a espada, ele está falando de guerra. Tá? Quando ele fala de feras, isso aí é explicado no versos 15. No versos 15, né? Feras são animais selvagens. E muitas vezes esses animais atacavam um determinado lugar e causavam grande destruição. Tá? Feras. Quando ele fala depois de fome, né? Fala também de fome. Então, fome é bem óbvia, quando não se tem o que comer ou se diminui o que se tem para comer em grande escala, muita gente morre, morre animal, morre bicho. E ele fala de peste, né? Peste. Então, vamos pensar nesses 4 maus juízos. Esses 4 maus juízos, né? A espada, a fome, as feras e as pestes, são mencionados ao longo de toda a Bíblia. Se você observar os juízos de Deus contra povos e nações ao longo da Bíblia, o foco vai ser esse. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, vocês lembram que veio uma grande fome no mundo e o povo foi salvo dessa fome através de José, que era filho de Jacó. Então, já tem um exemplo de fome lá no livro de Gênesis. Se vocês avançarem lá para o livro de Êxodo, né? Você tem vários juízos de Deus ali contra o Egito. Mas ao longo de toda a história e também no Novo Testamento. Abra aí no Novo Testamento em Mateus capítulo 24. Mateus 24. Mateus 24, verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, ó, aí a espada. Quando a gente fala levantará nação contra nação, está falando da guerra, então é a espada. E aí ele fala, haverá fomes, pestes, né? Então a mesma coisa de Ezequiel. Abra no livro de Atos. Abra no livro de Atos. Capítulo 11. Versos 27 a 28. Diz assim: E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, olha a ideia de fome aí. Então, se a gente ler o livro de Atos, a gente vai encontrar também Atos, né, o resto do Novo Testamento, Apocalipse. A gente vai encontrar esses mesmos juízos que a gente lê lá em Ezequiel. Então, pode voltar lá para o livro de Ezequiel.
É Ezequiel 14, né? Então, veja quando ele diz no verso 13: quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente. Se rebelando gravemente. Então, aí ele está falando que são os possíveis juízos de Deus que Deus pode enviar sobre a terra. Quando uma terra se rebela gravemente contra ele, Deus pode enviar esses juízos. Então, isso aí já nos mostra, como eu disse, número 1, que Jesus Cristo é rei. O reinado de Cristo não é inerte, mas ele pode enviar sobre a terra guerra, ele pode enviar fome, ele pode enviar feras, ele pode enviar pestes. É aí que a gente entra na seguinte reflexão. Quando a gente vai analisar esses acontecimentos na Terra, quando esses acontecimentos ocorrem, né, a gente fica olhando só para as causas naturais, porque quando essas coisas ocorrem, existem também os fatores naturais, afinal, é um fenômeno natural. Mas a gente não pode olhar somente para as causas naturais. Os passagens ensinam a soberania de Jesus Cristo, e por isso a gente tem que também analisar sob a perspectiva do reinado de Cristo e que Cristo pode enviar essas coisas sobre a terra. Né? Se alguém vivesse, por exemplo, no tempo de Ezequiel, no tempo dos profetas Jeremias, alguém podia falar assim, não, Nabucodonosor, ele está invadindo Jerusalém, ele está invadindo Israel, né, como ocorreu aquela guerra contra a Babilônia, Nabucodonosor, o rei, está invadindo Israel, porque ele é um rei muito poderoso, porque ele é um conquistador. Israel não tem uma força militar tão grande contra a Babilônia, por isso que perdeu a guerra. Bom, realmente isso é verdade. Ele era um conquistador, ele tinha um exército muito bom, Israel tinha um exército fraco. Então você podia analisar isso. Seria uma análise correta você pensar na força dele e tudo mais. Mas você estaria errado se você não considerasse que por trás de todo aquele poder militar do rei Nabucodonosor, por trás daquela guerra contra a Babilônia, era Deus que estava enviando Nabucodonosor para castigar Israel, como os profetas ensinam constantemente. Era Deus quem estava enviando a espada para castigar Israel. Então, da mesma forma, hoje, a gente deve analisar as questões sob uma perspectiva terrena, mas nós também temos que analisar as coisas sob a perspectiva da soberania de Cristo, do senhorio de Cristo, do reino de Cristo, que ele controla todas as coisas e ele envia também esses 4 maus juízos sobre a terra. E dentro desse contexto, eu quero chamar a atenção para o último dos maus juízos aí, ó, que é mencionado, se você vê a lista aí no verso... no verso 21, né? A partir do verso 19, na verdade, 19, 20, e depois tem a lista no 21. Ele fala sobre a peste. Ele fala sobre a peste, né? E o que nós estamos vivendo hoje no mundo inteiro é uma peste, que é o Covid-19. E aí eu quero refletir para vocês sobre essa peste que nós estamos vivendo, né? A gente pode pensar, qual é a causa dessa peste? Qual é a causa do Covid-19? Qual é a causa dessa pestilência? Será que tem várias abordagens que a gente pode fazer. A gente pode analisar sob uma perspectiva médica, né? O que acontece com o organismo que é contraído, quem é mais vulnerável, quem é menos vulnerável. Uma perspectiva médica. Uma perspectiva, né? O que os governantes devem fazer. Uma perspectiva política. Existe a perspectiva econômica, quais são as consequências econômicas de termos essa peste. São várias óticas que a gente pode analisar do que está acontecendo. Mas se a gente deixar de fora a ótica do Salmo 110, a nossa análise vai ser incompleta e insuficiente. O Salmo 110 ensina que Jesus Cristo foi exaltado à posição de Senhor, Rei dos reis, governador de todas as coisas, e, portanto, se essa peste existe no mundo,
De alguma forma, é porque Jesus Cristo quis. E aí nós estamos precisando nos perguntar, na Bíblia, quando existe a ocorrência de pestes, é porque aquele povo, é porque aquela nação, é porque o mundo estava indo muito bem? Estava todo mundo obedecendo a Deus, estava todo mundo sendo fiel a Deus, aí Deus fala, parabéns, vocês são muito fiéis, eu vou mandar uma fome, eu vou mandar peste. Não, em todos os exemplos bíblicos, onde você tem esse juízo, por isso que ele chama aqui de os 4 maus juízos. Todas as vezes que vem esse juízo sobre a terra, é porque Deus e o seu Filho Jesus Cristo estão irados. Então, além de fazer as perguntas médicas, né, que são importantes também, a gente tem que se perguntar por que é que isso está acontecendo. E a Bíblia é muito clara que Deus não é injusto para que essas coisas aconteçam de forma aleatória. A Bíblia ensina que elas são consequências, ou, para ser mais preciso, castigos, pelos pecados das nações. Como diz o Salmo 110, ele julgará entre os gentios. Então a gente quer se esquecer dessa esfera do julgamento dos gentios, sobre os gentios. Tem muitos até que ensinam que isso não existe no tempo do Novo Testamento. Mas é o que o Salmo 110 diz, ele julgará entre os gentios. E uma das maneiras que a Bíblia ensina que Deus julga, que Jesus Cristo julga, é através de pestes contra as nações, contra os gentios. Por que Deus julga as nações? Vamos analisar algumas passagens. Entram, por exemplo, em Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente o outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com os aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha só que palavra, dando uma explicação do porquê que a terra se lamentará. Por que existe lamento na terra? Porque este povo não tem verdade neles. Eles não conhecem a Deus. Ele se entrega, como diz aí, o perjurar. O que é perjurar? Fazer um falso juramento. Fazer falsas promessas. Deus, eu vou ser assim, eu vou ser assado. Eu juro, eu prometo. Depois não faz nada. O mentir. Raça de mentirosos, enganosos. O matar. Violência. A violência, o furto, o furtar. O adulterar. Trair a esposa, trair o marido.
Então, Deus está explicando aqui por que ele envia os seus juízos, porque essas coisas vão se intensificando e as pessoas não reagem, não se arrependem. E vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que Deus envia seus juízos. E depois ele vai criticar também os sacerdotes. Ele vai criticar aqueles que não se importam com o conhecimento. No verso 6, o meu povo foi destruído. Então, ele está explicando a causa da destruição. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. É um povo que não está interessado em saber sobre as coisas de Deus. Ele está criticando o povo que não está interessado em saber das coisas de Deus. Em saber o que Deus disse, o que Deus falou. Como é que é Deus? Como é que é Deus? Quais são os atributos de Deus? As pessoas não querem saber, as pessoas só querem saber o que elas querem. Então, Deus está explicando aí, ó, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, verso 6. Você não quer saber o que a lei do teu Deus ensina. Eu quero te ensinar e você não quer aprender. Ou quando você ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque você não presta atenção. Na Bíblia, o esquecimento é o sinal de alguém que não presta atenção. Por isso que se esquece. Não liga, não se importa, não medita. Então, essa é a causa do juízo de Deus. Meus irmãos, nosso Deus não é injusto. Nosso Deus é bom. Então, se ele envia esses juízos contra a terra, é porque os moradores da terra merecem. Porque é isso que as pessoas plantam e é isso que elas vão colher. Por acaso nosso Deus é injusto para compactuar com essas coisas que ele lista aqui e dizer, não, está fazendo tudo isso, continua, não tem problema? Como é que uma pessoa vai fazer um juramento? Você vai fazer um juramento para alguém, para sua mulher, para a igreja, para seus filhos, depois você não vai cumprir e Deus vai falar, não tem problema não, você pode cumprir, fazer o que você quiser. Já pensou Deus virando para o homem e falando, homem, aquilo que você acha melhor fazer é melhor do que o que eu mandei fazer. Então não vou te julgar não, porque as suas ideias estão melhor. Pode mentir, pode derramar sangue, não vai acontecer nada. Isso não faz sentido. Então existe uma advertência muito solene, muito séria contra aqueles que se rebelam contra o Senhor e contra os seus mandamentos. Não vos deixar enganar, porque aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Jesus Cristo está no céu, garantindo que todos colham aquilo que plantam. Então nós temos aí as causas do juízo de Deus. E aí alguém pode falar, bom, eu posso ficar tranquilo, porque o Covid-19 não é tão severo quanto outras pestes que já existiram. Então, a gente pode ficar tranquilo que não é tão severo quanto a outras pestes que já existiram. Realmente, já existiram pestes muito mais severas, né? Mas, em primeiro lugar, eu quero responder a isso de duas formas. Em primeiro lugar, não é verdade que não tem nenhum grau de severidade. Não é verdade que não tem nenhum grau de severidade, porque eu conheço diversas pessoas que morreram de Covid-19. Okay? Então, dizer que não tem severidade nenhuma não é verdade. Mas é verdade que não é tão severa quanto outras doenças que existem, outras pestes que já existiram. Mas aí entra a minha segunda alerta. Na Bíblia, é comum, e eu vou dizer que é o normal de Deus, que antes de Deus derramar o seu furor em maior intensidade, ele vai mandando avisos leves.
É assim que funciona na Bíblia. Então, na Bíblia, antes, porque Deus é muito misericordioso. Eu vou te dizer, um dos maiores mistérios na Bíblia para mim é a paciência de Deus. Então, Deus é muito paciente. Aí, o que Deus vai fazendo? Antes de derramar o negócio completo, Deus vai mandando devagar, nas gotinhas. Antes de mandar o dilúvio, é como se fosse o seguinte: antes de mandar o dilúvio, vai caindo uma chuvinha, aí cai um pouco mais. Aí os homens, na arrogância, falam assim: ah, então não vai ter dilúvio, não, porque tá só uma chuvinha. É só uma chuvinha. Então tá tranquilo. Deixa eu ler a passagem aqui para vocês, que mostra isso. 2 Reis, capítulo 10. 2 Reis, capítulo 10. Versos 31 a 33. Diz assim, ó. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azel os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão até o nascente do sol, a toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas, os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Então, deixa eu explicar aí, ó. Jeú era o rei de Israel, tá? E vocês viram aí que o rei de Israel, Jeú, é um cara que ele diz aí que ele não andou com todo o seu coração na lei do Senhor. Então, se você ler a história dele, ele fez umas coisas boas, uma coisa boa aqui, outra lá, mas ele não se converteu de verdade, não andou com todo o seu coração na lei do Senhor. E aí, nós vamos ver que naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. O que quer dizer começou o Senhor a diminuir os termos de Israel? Quer dizer que Israel era um país que tinha uma fronteira, né? Igual o Brasil tem a fronteira. E aí Israel começou a sofrer ataques de seus inimigos, mas não a ponto de destruir o país inteiro, só a ponto de perder algumas terras. Então imagina que alguém ataca o Rio Grande do Sul. Aí o Rio Grande do Sul perde um pedacinho da terra. Agora atacou o Amazonas. Agora um pedacinho do Amazonas foi para a Bolívia. Né? Foi atacando aos poucos. Se vocês avançarem no livro de 2 Reis, lendo os capítulos seguintes, vocês vão ver que vai acabar Israel sendo destruído completamente, vai acabar o país. Vai deixar de existir Israel, o país vai deixar de existir. Mas antes de Israel deixar de existir, o que Deus foi fazendo aos pouquinhos antes? Foi removendo terras bem aos pouquinhos. Ó, perdeu um pouco dessa terra, perdeu para outro. O que era isso? Isso era um aviso do pior que estava por vir. Então, deixa eu dizer aqui para vocês. Dificilmente na Bíblia Deus larga uma bomba completa logo de cara. Normalmente na Bíblia Deus avisa, vai avisando, vai avisando, vai avisando, vai avisando, vai avisando, até que chega a bomba completa. Então, antes de chegar à Síria e destruir Israel completamente, foi tendo umas guerras menores e foi diminuindo a fronteira. Qual que propósito é isso? Bom, em relação aos justos, em relação aos eleitos, isso dá a oportunidade de se arrepender. Então, isso dá a ocasião para se arrepender. E em relação àqueles que não se arrependem, isso serve de prenúncio de uma destruição maior que haveria de vir. Então, deixa eu aplicar isso ao cenário atual. Eu vou falar para vocês usando a linguagem do profeta Jeremias. Não vos enganeis
com as palavras daqueles que dizem que não pode piorar. Não vos enganeis com aqueles que dizem que é só isso e não pode ser mais severo. Não vos enganeis se apegando em seus pecados e achando que se Deus pegou leve é porque ele não pega mais pesado. O aviso da Bíblia é claro. O aviso da Bíblia é claro. Deus é misericordioso e ele começa pegando leve para dar chance daqueles que estão para se arrependerem. Mas se não se arrepender, o furor dele aumenta. Então não pense que o mundo vai continuar fazendo as mesmas coisas e falar, tudo bem, vai passar, não é nada de grave. Não é assim que funciona no reino de Cristo. No reino de Cristo, Deus vai mandando de forma as coisas mais leves para ele vai aumentando como se fosse aumentando a temperatura aos poucos. Até que quando você vê, você está lançado no lago de fogo. É assim que funciona no reino de Cristo, é assim o juízo de Deus na Bíblia. Então não pense que vai passar as coisas e vai tudo ser normal e não vai ter nenhum outro problema adicional se as nações continuarem fazendo as mesmas coisas que estão. É isso que Apocalipse fala. É isso que Apocalipse fala. Ah, você está lá no Velho Testamento, então vai ler o Apocalipse. Então, é assim que funciona o reino de Cristo. E aí eu tenho outra questão para acrescentar. Né? Alguns, e eu estou dizendo que muitos desses pensamentos, né? Nem todo pensamento está errado quando a gente pensa assim, ah, tem pestes piores. Realmente, não estou falando que não tem. Mas eu estou alertando que é exatamente por isso que a gente tem que temer. Porque pode ficar pior. Pode. Eu não sei o que vai acontecer, mas é assim que funciona na Bíblia. Aí tem outros que dizem assim, ó, bom, essa peste aí, ela tem seus problemas, mas existem os governantes, os políticos que se aproveitam dela para favorecimento próprio e para oprimir e tiranizar o povo. Para oprimir e tiranizar o povo. Então, eu acho que eles usam isso para tornar mais grave do que realmente é. E eu vou dizer, eu concordo que tem muitos políticos, sim, o Brasil está cheio, que usam uma calamidade pública para avançar uma agenda tirânica e que, no fim das contas, é para favorecer eles. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Isso é óbvio. Óbvio que tem um monte de político aí que não está interessado na saúde de ninguém. Ele está interessado em poder. Isso é óbvio. Ah, mas eu pergunto para vocês. Na Bíblia, quando um povo era subjugado a político assim, isso era o quê? Isso também é o castigo de Deus. Então, se Deus está enviando doenças e se ele está enviando político para se aproveitar da população, saiba que você reclamando não vai evitar que seja um julgamento de Deus, porque Deus também julga enviando políticos tirânicos. Nós temos os políticos que nós merecemos. Quem é que colocou esses caras lá? Também fazem parte do juízo de Deus, então não adianta dizer, a peste não é tão assim, tem políticos se aproveitando. É isso mesmo, e Deus vai enviar políticos piores se nós não nos arrependermos. Isso aí é só um pouquinho para a gente entender o que acontece em um povo que se rebela contra Deus. Deixa eu ler para vocês aqui outra passagem. Jeremias capítulo 27. Jeremias 27, versos 2 a 11. Assim me disse o Senhor: fazem uns grilhões e jugos, e põe-nos ao teu pescoço. Ô Jeremias, coloca uns grilhões em jugo, coloca no teu pescoço. E envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom,
pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém a ter com Zedequias, rei de Judá, e lhes ordenará que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Assim direi a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido, e dou a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele e a seu filho e ao filho de seu filho, até que venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis servirão dele. E acontecerá, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. E vós não deis ouvidos a vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros e aos vossos encantadores que vos falam: não vos servireis ao rei da Babilônia, porque mentira vos profetizam, para que vos mandarem para longe da vossa terra. Até aí. Então Deus fala aí, não adianta, eu já falei que vocês vão servir a Babilônia, essas nações aí vão servir a Babilônia, e alguém pergunta: por acaso Nabucodonosor, ele era um rei bom? Ele era um rei tirânico? Aí Deus falou: não, agora vocês vão ser governados por tiranos. Porque eu falei e vocês não quiseram ouvir. Eu mandei vocês se arrependerem das suas mentiras, dos seus adultérios, das suas idolatrias, dos seus maltratos, da sua perseguição ao meu povo. Vocês não se arrependeram. E por isso agora vocês vão servir ao rei da Babilônia, sim. E ele vai dominar, sendo um tirano, proibindo vocês de fazer tudo, proibindo vocês de fazer o que vocês querem, e vocês vão servir a ele sim. E quem não quiser servir vai ser castigado. E ninguém podia falar nada, porque quando vocês podiam falar, vocês não quiseram ouvir. Quando meus profetas diziam: se arrependam e me sirvam de coração alegre, vocês não gostavam de ouvir, vocês continuavam nos seus pecados. Quando eu dizia para vocês: me adorem, me busquem, me sirvam, vocês não queriam me servir. Vocês iam para a igreja de má vontade. Vocês não oravam, vocês não buscavam. E como é que agora vocês querem reclamar que vocês estão sendo governados por tiranos, se o meu governo vocês não gostavam? De ser livres. Então é isso que está acontecendo com o mundo. Você não vê que em meio dessa confusão toda tem país legalizando o aborto. No meio da confusão, todo mundo passando fome, o que você vai fazer? O que a gente vai fazer para resolver a fome? Ah, legaliza aborto e vamos trocar de sexo das crianças. É o que está acontecendo nos Estados Unidos. É o que está acontecendo na Europa, é o que está acontecendo em vários países do mundo. E aí depois não quer que as coisas aconteçam. E veja que nessas profecias Deus critica os próprios sacerdotes, os próprios profetas, ou seja, a própria igreja, os líderes da igreja. Porque até no meio da igreja, a igreja está participando desses pecados. Você está vendo que os profetas, eles não ficam protegendo o erro do bem da igreja. Deus fala, é isso mesmo, os sacerdotes também estão participando dessa maldade. É isso mesmo. E Deus manda se arrepender. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo em tempos difíceis e eu espero que tudo vá para melhor. Eu quero que tudo vá para melhor. Mas não tem como esperar melhor se a própria igreja não se posicionar. Se você não for dentro da tua casa um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, uma mãe melhor, se você não buscar o Senhor de todo o teu coração
ele vai colocar o teu pescoço debaixo do jugo de Nabucodonosor e aí não adianta mais chorar. Ele vai colocar e você vai servir a Babilônia por 70 anos. E você vai tomar tapa na cara da Babilônia. E aí você vai lembrar de quando você poderia adorar a Deus livremente e você não se importava de ir na igreja, você não se lembrava do nome do Senhor. É assim que funciona. Ah, mas é só no tempo do Velho Testamento. Loucos os que dizem isso. Vocês não aprenderam sobre o reino de Cristo? Loucos os que dizem que isso só se aplica a só Israel que era assim. Como que é só Israel se a gente acabou de ler o nome de um monte de nação aqui? Tiro, Sidom, um monte de nação. Está falando que vai castigar tudo. Aí o Brasil, não toque no Brasil. Aí sabe o que acontece no Brasil? Aparece um monte de pastor que ninguém sabe de onde surgiu para profetizar a bênção. Não, vai ser tudo paz e bênção. Meu irmão, paz e bênção, vou te dizer para quem tem paz e bênção, para aqueles 3 homens que Deus citou lá, Daniel, Jó e Noé. Deus cita os 3. Ele fala, esses 3 aí eu vou livrar. E aqueles que forem como ele. Sabe por quê? Porque paz e bênção é para quem está em Jesus. Não é para qualquer um que a gente fala que vai ter paz e bênção. Noé, Deus fala, ó, quem for como Noé, como Daniel e como Jó. Esses eu livro. Esses aí podem ficar tranquilos, porque pode estar se acabando o mundo. Não foi assim lá no livro de Daniel? Lê o livro de Daniel. Veio Nabucodonosor lançar os 3 amigos de Daniel na fornalha. Entraram na fornalha e não pegaram fogo. Nabucodonosor falou, estou vendo um 4º homem aí. Quem é esse 4º homem se só entrou 3? É o filho do homem. Então, quem é como Daniel, Jó e Noé, lê as histórias dele, homens fiéis a Deus. Os fiéis, pode estar se acabando tudo que Deus vai guardar. Pode estar se acabando tudo. Agora, esse tipo de coisa não se aplica. Quem é como esses 3, quem é justo, pode ficar tranquilo. Se vier fome, Deus vai fazer aparecer comida do nada. Deus protege, Deus guarda. É assim que Deus é. Mas por que Deus vai ter essa preocupação de guardar países que fazem essas coisas? Uma população que vive na mentira, que vive no roubo, que vive na idolatria. Deus não tem, em nenhum momento Deus fez promessas de guardar esse tipo. Ou de proteger. Então, esses são os juízos do reino de Cristo. Então, fica um alerta para vocês, meus irmãos. Que a prioridade da semana de vocês seja buscar o Senhor. Seja aprender o que é justiça. Vocês sabem o que é justiça? Deus fala na sua palavra. Vocês têm que aprender o que é justiça. E aí eu quero ler para vocês, ler com vocês Isaías. Então vamos ler primeiro Ezequiel 22. Ezequiel 22. Versos 29 a 31. Ezequiel 22, versos 29 a 31. Ao povo da terra oprimem gravemente. Andam roubando, fazendo violência ao pobre e necessitado. Ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Então, Deus está falando, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, injustiças acontecendo. E aí eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha.
Essa expressão da Bíblia, estar na brecha, significa estar buscando ao Senhor, estar intercedendo. A comparação vem do seguinte: você sabe que as cidades antigas tinham muros que cercavam a cidade. Esse muro era para proteger a cidade de ser destruída. A brecha no muro é porque quando o exército inimigo tinha que invadir a cidade, eles tinham que quebrar o muro para poder conseguir invadir. Então, a brecha quer dizer, proteger a brecha quer dizer que, para defender sua cidade, quando o inimigo fizesse uma brecha do muro, tu tinha que correr lá e tapar o muro. Porque se tu não tapasse, eles iam destruir o muro e invadir a cidade. Então, quando se trata do reino de Deus, ficar na brecha quer dizer que você vai estar guerreando para que o inimigo não destrua o muro, a nossa defesa. Então, Deus está falando, eu procurei quem... Cadê os intercessores? Cadê os chefes de família em suas casas, clamando e orando para que não fosse destruído? Cadê as mães orando, intercedendo com seus filhos? Deus diz, eu procurei e não encontrei, por isso que eu destruí a cidade. Foi por isso que eu destruí. Aprenda a buscar o Senhor. Isaías 59. Vamos ler Isaías 59, a partir do verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, por que Deus não vos ouve? Aqueles que não são ouvidos por Deus. Porque eles estão afundados no pecado, Deus não ouve a oração de quem não se arrepende. Continuando. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade. A vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Deus está perguntando, cadê o clamor pela justiça? Não há ninguém que clame pela justiça. Continuando. Confiam na vaidade e falam mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos dele morrerá, e quebrando sairá uma víbora. Avançando aí, os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas entradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há destruição nos seus, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Essa palavra é tão importante, ó, justiça. Justiça. A gente sabe o que é justiça? Por isso que eu nunca posso aceitar a ocorrência de injustiças sem falar nada. Deus valoriza muito a justiça. Deus valoriza muito que sejamos justos e que aquele que é injustiçado tenha recompensa, tenha reparação. Vamos continuar. Por isso o juízo está longe de nós. Esperamos pela luz e eis que só há trevas. Pelo resplendor mais andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas.
e nos lugares escuros como os mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo e não há, pela salvação está longe de nós. Por quê? Por quê? Ele vai dizer. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor e o desviarmos do nosso Deus, o falar da opressão e rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso, o direito se tornou atrás, a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se ser despojado. Olha só, quem se desvia do mal arrisca-se ser despojado. Ou seja, você quer desviar do mal, alguém vai querer fazer alguma coisa contra você. E o Senhor viu, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça, e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Deus está perguntando, diante de todo esse cenário, cadê os intercessores? Deus maravilhou-se que não houvesse um intercessor. Meu irmão, nós temos um mediador, o intercessor no céu, que é Jesus Cristo. E nós precisamos aprender a imitá-lo. No sentido de sermos na terra aqueles que oram uns pelos outros, oram pela nação. Chega de injustiça. Chega de justiça, chega de maldade, chega de mentira, chega de mão suja de sangue. Para com isso. Chega de fornicação, chega de prostituição, chega de adultério, chega de mentiras, porque essas são as causas das tragédias no mundo. Eu não sei o que vai acontecer com o mundo daqui para frente, o que vai acontecer com o Rio Grande do Sul daqui para frente, mas de uma coisa eu sei. Quando você tem governante autoritário no poder, quando você tem peste, na Bíblia, isso é porque Jesus está julgando. E se Jesus está julgando e você quer ser protegido, igual Daniel na Babilônia, então você tem que se arrepender e se voltar para ele. Porque se quem não se voltar para ele, quem continuar agarrado no pecado, só vai piorar. Não se apegueis em palavras de falsidade, que dizem paz, paz, onde não há paz. Não vos apegueis nas palavras daqueles que dizem, não servireis a Babilônia. Certamente o jugo estará no pescoço de todos aqueles que não quiseram servir a Deus. Jesus é o Rei da liberdade. Jesus é o príncipe da paz. Como é que a gente vai querer ter paz sem ter Jesus? Jesus é o pão da vida. Como é que vai ter pão sem ter Jesus? Não tem esperança fora de Cristo. Não tem esperança fora do nosso Rei Jesus. Lembrai-vos de todos que foram julgados antes de nós. Lembrai de tantas nações que já foram derrubadas ao longo da história. E eu digo mais para vocês, para finalizar. Nós falamos de Nabucodonosor. Mas o rei Davi não foi um grande homem usado por Deus? Foi sim. Mas por acaso, quando o rei Davi pecou, ele foi poupado por Deus? O que aconteceu quando o rei Davi, quando ele pecou? Você pode ler lá no livro dos reis, 2 Samuel, só destruição. O que aconteceu quando Salomão, quando ele pecou? Então, se Deus não poupou Davi
e Salomão, quem é você? Se nem esses dois homens que foram usados para escrever a Bíblia, quando eles pecaram, Deus falou assim, não, é Davi, eu vou passar a mão na cabeça. Negativo. Davi não tinha aonde se agarrar. Até que ele falou, vou me agarrar em Deus. Eu vou me agarrar na misericórdia de Deus. Porque Deus ama aqueles que se arrependem. Vamos orar. Altíssimo Deus, nós reconhecemos que Jesus Cristo é Rei, que Ele é Senhor. Nós reconhecemos o juízo de Cristo e nós também reconhecemos as bênçãos de Cristo. Existe juízo e destruição para aqueles que não amam o Evangelho e existe vida para aqueles que amam o Evangelho. Nós queremos ter um coração contrito e arrependido, entendendo que todas as coisas que nós experimentamos estão debaixo da soberania de Deus. Seja para a vida, seja para a morte, nada escapa das mãos de Jesus. Que nós venhamos confessar verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, dê a este povo um dia hoje, em que ao longo do dia o foco deste povo será Jesus Cristo e o seu reino. Foque, oriente esse povo, Senhor, para te buscar ao longo do dia, lendo a tua palavra, orando. Que o foco deste dia não seja outros tipos de assuntos, outros tipos de divertimentos, que nós não sejamos como o mundo, que em vez de buscar o Senhor, passa o dia se embriagando, passa o dia idolatrando futebol, que não sejamos com nós aqui assim, mas que nós tenhamos um coração para usufruir de qualquer coisa que seja, debaixo da soberania de Cristo e da bênção dele. No nome de Cristo eu oro. Amém.